Há uma lei de amor que reúne todas as esferas, no seio do éter universal. Como existe essa força ignorada, de ordem moral, mantendo a coesão dos membros sociais, nas coletividades humanas? A Terra é, pois, componente da sociedade dos mundos. Assim como Marte ou Saturno já atingiram um estado mais avançado em conhecimentos, melhorando as condições de suas coletividades, o vosso orbe tem, igualmente, o dever de melhorar-se, avançando, pelo aperfeiçoamento das suas leis, para um estágio superior, no quadro universal. O essencial é meter mãos à obra, aperfeiçoando, cada qual, o seu próprio coração primeiramente, afinando-o com a lição de humildade e de amor do Evangelho, transformando em seguida os seus lares, as suas cidades e os seus países, a fim de que tudo na Terra respire a mesma felicidade e a mesma beleza dos orbes elevados. O moderno espiritualismo não vem revogar as leis diretoras da evolução coletiva. As suas concepções avançadas representam um surto evolutivo da humanidade, uma época de mais compreensão dos problemas da vida, sem oferecer talismãs ou artes mágicas, com a pretensão de derrogar os estatutos da natureza. A crença deve ser a bússola, o farol nas obscuridades que o rodeiem na existência passageira, e a prece deve ser cultivada, não para que sejam revogadas as disposições da lei divina, mas a fim de que a coragem e a paciência inundem o coração de fortaleza nas lutas ásperas, porém necessárias. Sofrei e confiai, que o silêncio da morte é o ingresso para uma outra vida, onde todas as ações estão contadas e gravadas as menores expressões dos nossos pensamentos. Amai muito, embora com amargos sacrifícios, porque o amor é a única moeda que assegura a paz e a felicidade no universo. Sacudindo o jugo milenar do catolicismo, que, a pretexto de prosseguir na obra cristã, apossou-se do Estado para dominar e escravizar as consciências. A Igreja fez mais vítimas que as 10 perseguições mais notáveis, efetuadas pelos imperadores de Roma antiga contra os adeptos da abençoada doutrina do crucificado. A Igreja Católica provocando a pobreza no mundo. Integrada no conhecimento dessas grandes verdades é que a Europa de agora se apresenta como um campo perigoso para as grandes concentrações católicas, reconhecendo, de modo extraordinário, os movimentos homicidas dos extremismos da atualidade, cujas lutas nefastas vêm amargurando a alma dos povos. Ninguém ignora a fortuna gigantesca que se encerra, sem benefício para ninguém, nos cofres pesados do Vaticano, capitais que para ele se canalizam, com fertilidade assombrosa, ali repousam sem se converterem em benefício dos que trabalham. Enquanto há fome e desolação no mundo, sua santidade distribui bênçãos e títulos nobiliárquicos, compensados com os mais pingues tributos de ouro. As canonizações custam verdadeiras fortunas aos países católicos. Para que a França conseguisse o altar para sua heroína de Domremy, muitos milhares de francos foram arrancados à economia popular. A América do Sul ainda não conseguiu alguns santos do Vaticano, em virtude da sua carência de recursos financeiros, a consecução de tal projeto. Enquanto o Vaticano se entende com o Quirinal sobre as mais pesadas somas de ouro, destinadas às atividades guerreiras, os padres se reúnem aí e falam de paz, enquanto Pio XI se debruça nos seus ricos apartamentos, passeando pelas suas galerias de arte de todos os séculos e pelas vastas bibliotecas, exibindo a imagem do crucificado nas suas sandálias. O mundo tem sede de Cristo. Inspirando-se na inteligência de Leão XIII, que deixou a sua Rerum como alto documento político de conciliação das classes proletárias e capitalistas, Pio XI publicou a sua 40º ano, tentando estabelecer barreiras doutrinas novas, que vêm pôr em xeque a falsa posição da Igreja Católica. Alguns países vêm inspirando-se nessas bulas pontifícias, para a criação de dispositivos constitucionais, aptos a manter o equilíbrio social. Todavia, importa considerar que a Igreja é impotente e suspeita para tratar dos interesses dos povos. Na sua situação parasitária, não pode falar aos que trabalham e sofrem, aprendendo nas experiências mais dolorosas da vida. A vossa civilização sente necessidade da prática evangélica, tem sede de Cristo, fome de idealismo genuinamente cristão e, diante desse surto novo de fé das coletividades, nada valem os congressos eucarísticos, porquanto é chegado o tempo de se fecharem as portas da indústria da cruz. O Cristo terá de ressurgir dos escombros em que foi mergulhado pela teologia do catolicismo.
O dogma conhecerá o seu fim com o advento das verdades novas e é para esse movimento grandioso do porvir que os mortos vêm dar as mãos aos vivos de boa vontade. Que a Igreja Romana se transforme, buscando guardar a essência dos exemplos terríveis desta última Revolução Espanhola, que as provações coletivas hajam chegado ao seu termo, sem necessidade de mais sangue, e de mais lágrimas e de mais vidas, que Roma compreenda tudo isso e esclareça os seus tutelados, antes que os escravos de suas ilusões recordem de sacudir as algemas por si mesmos. Que a lei de Jesus impere desde já, sem precisar das grandes dores que, por tantas vezes, tem lacerado o coração sofredor da humanidade terrestre. 10. As pretensões católicas. Achai possível e, sobretudo, conveniente que a Igreja volte a sagrar o chefe do Estado no Brasil? Em caso afirmativo, qual a Igreja caberia a essa função? Deverá o poder da República receber a sagração de todos os cultos? As perguntas acima revelam o assunto palpitante dos interesses inferiores da Igreja de Roma na América do Sul, mormente no Brasil, segundo as nossas considerações em anterior comunicado. Motivam-nas algumas declarações feitas ultimamente por um padre católico, considerando a origem divina do poder sobre a terra, tentando reconduzir o Estado às antigas bases absolutistas e teocráticas. Decididamente, a Igreja não esconde o seu propósito de escravizar ainda as consciências humanas, e com os seus continuados pruridos de hegemonia sobre todos os outros cultos, revela suas fundas saudades do Santo Ofício, para algemar o pensamento dos homens às enxovias dos seus interesses. Em pleno século XX, fala-se na necessidade de se delatarem os crimes dos pais, dos esposos, dos irmãos, preconizasse a devassa das instituições, dos lares e das consciências. Não será surpresa para ninguém, se os padres católicos exumarem amanhã, das cinzas da Idade Média para os dias que correm, o célebre livro das taxas, do tempo de Leão X, em que todos os preços do perdão para os crimes humanos estão estipulados. O culto religioso e o Estado. A evolução dos códigos políticos da América do Sul deveria merecer mais respeito por parte dos elementos que se acham sob as ordens do Vaticano. Falar-se em sagração do chefe do Estado pela Igreja Romana, aliando o direito divino às obrigações políticas, depois de tantas conquistas sociais da República, seria quase infantilidade, se isso não representasse algo de perigoso para os próprios códigos de natureza política do país. Nenhum culto, que se prenda a Deus pela devoção e por determinados deveres religiosos, tem o direito de interferir nos movimentos transitórios do Estado, como este último não tem o direito de interferir na vida privada da personalidade, em matéria de gosto, de sentimento e de consciência, segundo as velhas fórmulas do liberalismo. Há muito tempo, os fenômenos do progresso político dos povos proscrevem essas nefastas influências religiosas sobre a política administrativa das coletividades. Sempre com César. Já o próprio Cristo asseverava nas suas divinas lições, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas, a Igreja Católica Romana jamais ocultou sua preferência pela amizade de César. Os tempos apostólicos, que ainda iluminam o coração da humanidade sofredora, até os tempos modernos, pela sua união com o Evangelho, foram muito curtos. Não tardou que a organização dos bispos romanos preponderasse sobre todos os núcleos do verdadeiro cristianismo, sufocando-os com as suas forças temporais. Inventaram-se todas as novidades para o ideal de simplicidade e pureza de Jesus, desde épocas remotas. O catolicismo é bem retrato do farisaísmo dos tempos judaicos, que conduziu o divino mestre à crucificação. Amiga dos poderosos, em todos os tempos, bastilha do pensamento livre da humanidade que tentou a civilização cristã, é talvez, por esse motivo, que a Igreja, pela voz dos seus teólogos mais eminentes, procurou sempre revestir o poder transitório dos felizes da terra com um caráter de divindade. Batida pela demagogia cética de todos os filósofos e cientistas que seguiram no luminoso caminho das concepções liberais, retirada da sua posição de opressora para se transformar em instrumento humilde de outros opressores das criaturas humanas, a Igreja, na sua assombrosa capacidade de adaptação, esperou pacientemente outras oportunidades para a reaquisição dos seus poderes e de suas tiranias e as encontrou dentro da mística do Estado totalitário.